Boa tarde. A mesa obscena de Tão Lúcida é também uma frase muito conhecida da Hilda. Ela diz que a vida é uma aventura obscena de Tão Lúcida. É uma mesa com dois autores que, como até está na sinopse da mesa, escrevem de modo que se desnudam. E é tão lúcido, tão forte, que é quase que impossível você não se emocionar, não se tocar. São dois autores realmente muito, muito fortes. Eu começo agradecendo a Piauí. Eu queria convidar também vocês a conhecerem a programação do Ocupa Paraty, que está acontecendo do outro lado da ponte. É uma programação bem bacana, vale a pena passar lá. Eu vou apresentar a mediadora, a Rita Palmeira, fez uma excelente mediação na quinta-feira da mesa Amada Vida. Desculpa. Ontem foi a Poeta em Torre de Capim, com a Lígia Ferreira e o Ricardo Domenech. Vocês vão ver antes uma pílula do Arte 1. Essa pílula é parte daquela programação de vídeos que mostram aspectos da obra da Hilda Ilch. E vocês vão ver justamente o trabalho de pesquisadores e pessoas que estão trabalhando com o acervo da Hilda, os diários, o clipe, os recortes dela. Aproveitem e vai ser realmente uma experiência muito forte. Fazendo só o que ela quis a vida inteira, do jeito que quis, sem ser dependente de ninguém. Ela foi criada para isso. Eu acho que a mãe da Hilda é uma super personagem, porque acho que sem uma mãe assim era muito difícil ela ter conseguido romper essas coisas. Eu acho que podia ser modelo para todas as mulheres do mundo, assim. Ela reforçou em mim a minha ideia de liberdade de expressão, de liberdade sexual e também de ter um olhar mais crítico sobre a minha literatura, porque ela era muito crítica e uma pessoa que me ensinou um pouco assim a disciplina. Ela se disciplinava para escrever sobre desregramento, o desregramento interior. Acho que os diários, me parece que eles são uma espécie da casa da Hilda, dentro da escrita. Ela anota os nomes dos cachorros, ela faz uma organização de quem que vive na Casa do Sol, faz conta. É uma mulher que cuida muito dos amigos, que está preocupada, que faz desejos, que anota os sonhos, mas não é nenhuma pérola literária. Eu acho que, literariamente, a Casa do Sol vale muito mais do que os diários, assim, como peça de escrita, né? Quando eu comecei a escrever a biografia, eu falei, não, eu vou neles em primeiro lugar, porque a memória das pessoas, ela é muito flutuante, né? Então, principalmente quando você fala com as pessoas que conviveram com a Hilda 30 anos, 20 anos, 40 anos da vida, elas contam umas coisas e você fala, mas quando foi isso? Ah, foi antes que o fulano nasceu, foi depois, tal, e você começa a ficar perdido. A Hilda escrevia os diários em agendas do ano em questão e anotava as coisas no dia que elas aconteciam. Então isso me ajudou a organizar o que estava acontecendo cronologicamente de um jeito que seria impossível se não fosse, se não houvesse os diários, assim. Eu sugeri que ela fizesse um arquivo com tudo que saiu sobre ela na imprensa. Eu levei uns 5 anos, eu acho, para fazer de 1949 até 92. Depois foi o Edson da Costa Duarte, que morava lá com ela na época, que continuou também, né? Então esse arquivo foi completado por ele até ela vender para a Unicamp, junto com outros objetos dela, né? Depois eu passei a datilografar. Também tem um projeto, uma fotobiografia. Um álbum com fotos, com os desenhos, com alguns manuscritos, com alguns fotos de artigos, né? Vai ser mais de memória do que um texto jornalístico, por exemplo.
Bom, boa tarde a todas e todos. É um imenso prazer apresentar essa mesa obscena de tão lúcida. Agradeço a Josélio o convite para estar aqui hoje. Agradeço mesmo. Embora eu suspeite que a minha presença aqui nem fosse necessária. Vocês já vão entender por quê. A julgar pela conversa que eu presenciei anteontem dos dois, quando eu descobri que o Juliano adora memes e que a Isabela gosta de astrologia, o diálogo entre a Isabela Figueiredo e o Juliano Garcia Peçanha promete ser fácil. Aliás, daqui a pouquinho, logo depois de eu fazer a apresentação deles, eles vão falar das primeiras impressões que tiveram ou dos medos que um inspirou no outro. Bom, a Isabela nasceu em Lourenço Marques, que hoje se chama Maputo, Moçambique, em 1963. Aos 13 anos, com a independência do país, ela se muda para Portugal, onde vive até hoje e ensina. Em 88, ela publicou seu primeiro livro, Conto é Como Quem Diz. Depois disso, ela passa a escrever os textos dela, mas publicá-los em blog. Antes chamava Mundo Perfeito, não é isso, Isabela? E hoje, Novo Mundo. Até que, em 2009, ela lançou seu incrível Caderno de Memórias Coloniais, que acaba de ser lançado pela Todavia. E, em 2016, A Gorda. Os dois livros acabam de sair no Brasil, são todos do primeiro semestre, e A Gorda também pela Todavia. O Juliano Garcia Peçanha nasceu em São Paulo, em 62, 10 meses antes da Isabela, a gente descobriu isso também. Ele é doutor em filosofia e ele é autor de Sabedoria do Nunca, Ignorância do Sempre, Certeza do Agora e Instabilidade Perpétua, que saíram originalmente pela Ateliê Editorial, independentemente, né, cada um deles. Depois eles foram reunidos num único volume pela Kozak Naif em 2015. Neste ano, ele lançou pela UBU, Recusa do Não Lugar, e com Evandro Afonso Ferreira, Epigramas Recheados de Cicuta, que saiu pelo SESI, São Paulo Editora. Aqui os livros eu não mostrei, mas aqui os dois livros lançados esse ano do Juliano e os da Isabela, lembrando que eles vão autografá-los no fim da mesa. Bom, assim como a Isabela, o Juliano é professor. E assim como a literatura do Juliano, a da Isabela não cede espaço para complacência ou para autocomplacência. Há nos dois autores uma disposição, cada qual a seu modo muito particular, eles não têm uma escrita parecida, há neles uma disposição para a vida, não sem dor, mas sim, há uma disposição para a vida. Vida e literatura ligam-se estreitamente nos livros de que vamos falar aqui nesta tarde. E no caso do Juliano, preciso acrescentar a filosofia também. No pós-fácil da edição brasileira, um pós-fácil que a Isabela preparou especialmente para a edição brasileira do Caderno de Memórias Coloniais, ela diz que toda vida tem uma fratura. Então, a fratura desses dois autores ao meu lado aparece nesses livros que escreveram. Bom, então sintam-se apresentados, agora contem para o público, eu não posso ser a única pessoa a ter testemunhado isso, o que vocês achavam um do outro, como foi essa aproximação? Por favor. Muito boa tarde a todos, muito obrigada pela vossa presença. Então, eu vou mesmo contar o que sabia sobre o Juliano, sabia muito pouco, sabia apenas que ele era um importante escritor brasileiro, mas eu não li até hoje, lerei no futuro. E há poucos dias atrás, eu diria 2, 3 dias atrás, alguém me disse assim: atenção, Isabela, você vai estar na mesa com o Juliano, ele é especialista em Heidegger. E foi uma forma de me avisarem: tens 2 dias para aprender tudo sobre Heidegger. E eu, reparem, eu sempre fui uma menina bem comportada, sempre fui uma boa aluna, então fui aqui à biblioteca em Paraty. Fui aqui à biblioteca e requisitei esses livros e estive estudando nas últimas 2 noites. Eu não sei se vou conseguir ter uma participação decente nesta mesa, porque, na verdade, estive estudando
escrevendo os meus resumos de Heidegger. Se eu errar, por favor, corrige-me. Era isto. Foi assim que nós fomos apresentados. Foi assim que eu tive conhecimento do Juliano. E você, Juliano, o que você achava da Isabela? Eu sempre tenho medo, assim, das pessoas, né? Imagina essa multidão aqui hoje, para te ver. E aí falaram que era uma escritora portuguesa, muito famosa, tal. Eu fiquei intimidado, né? Fiquei assustado, tal. E continuo assim, mas com ela eu já perdi o... E esse negócio de filosofia que eu gosto, tal. Uma vez até contando uma anedota que até eu escrevi no livro, num outro contexto, né? Mas eu fui a uma consulta com o psiquiatra, né? E no final eu consegui ler o diagnóstico que ele escreveu, né? Era numa instituição pública, né? E ao final estava escrito assim: ele tem mania de filosofia. Né? E aí inclusive aquilo ficou só agora, 1 ano atrás, que eu me doutorei em filosofia para resolver aquela frase do psiquiatra nos anos 90, né? Mas depois eu conversei com ela, já estou sem medo dela, podemos conversar calmamente. Sim, eu não amedronto. Bom, então agora passamos a mesa, né? Podemos começar. Bom, em A Recusa do Não Lugar, o Juliano fala da relação com a mãe, menciona inclusive o suicídio da sua mãe. Certeza do Agora, que é um livro de 2002 dele, é inclusive dedicado a ela. Uma dedicatória incisiva, diz: a minha mãe que me deu o essencial, solidão e exílio. A Isabela dedica à mãe o seu A Gorda e ao pai o caderno de memórias coloniais. A minha pergunta é: a relação com pai e mãe ocupa na obra de vocês um espaço enorme, né? Queria que vocês falassem um pouquinho disso, mas a partir do seguinte: como é que a trajetória de vocês como escritores, né, porque a trajetória como figuras é óbvia, mas a trajetória como escritores está ligada à relação com os pais? Como vocês quiserem. Eu já falei que vocês quase não precisam de mim. Posso começar. Eu há pouco disse que sou uma menina bem comportada. É verdade e é mentira, mas é verdade no sentido em que sou uma filha única que teve necessidade de ser uma menina bem comportada para os seus pais. E os pais foram muito importantes para mim ao longo da vida e são ainda hoje. Eu sinto um carinho especial pelos meus pais falecidos, dedico-lhes os meus livros, e quando faço alguma coisa na minha vida, alguma coisa de bom ou de mau, eu pergunto-me se a minha mãe e o meu pai aprovariam. Quer dizer, eles são umas figuras para mim sagradas e têm um ascendente, um poder enorme sobre mim. Mesmo sobre aquilo que eu escrevo, eu pergunto-me muitas vezes: o meu pai tem orgulho de mim? Será que o meu pai tem orgulho de mim? E eu acho que sim, que tem. O meu pai tem orgulho de mim. A minha mãe também, mas sobretudo o meu pai tem orgulho de mim. Eles são figuras marcantes para mim, não só como personagens, porque as minhas personagens, os meus pais e as minhas mães, têm sempre como referência o meu pai e a minha mãe, mas porque, na verdade, eu não consigo deixar de agradar ao meu pai e à minha mãe, e também não consigo deixar de desobedecer, porque eu também quero continuar a desobedecer-lhes e a fazer a minha vida, a ter o meu conflito geracional com eles. Então, para mim, eles são figuras sagradas, quer dizer, é a minha Nossa Senhora, é o meu menino Jesus. Eles são tudo para mim, na minha vida e naquilo que eu escrevo. Eu não sei se posso alguma vez escrever livros que não sejam dedicados aos meus pais. Mas e que sejam... Agora você não vai mais escrever, você me disse, né? Depois você pode falar sobre o projeto do próximo livro, mas você escreveu 2 livros que tratam dos seus... Os pais são personagens. Sim, mas eu posso continuar a escrever 1000 livros com pais como personagens. E eles... ok. No meu caso, dediquei um livro, de fato, à minha mãe, né?
O meu trabalho eu formulo assim como, eu acho que eu explicito poéticas poeticamente. A minha tentativa seria explicitar poéticas poeticamente, né? E uma das poéticas que eu acho que eu explicito nos primeiros livros, né, é uma poética da impessoalidade, de eu não ter florescido como pessoa, mas ter ficado como, o que eu chamo buraco, ou como vazio, ou como oco, né? E isso eu sinto que foi uma dádiva do desencontro com a minha mãe, né? Então, nesse livro eu mostro isso. É como se eu vivesse sempre num tempo messiânico, assim, de quem está à espera do pressentimento de um milagre, de um acontecimento. Isso, para mim, tem a ver com o poema, né? Então, é como se eu tivesse chegado ao mundo e eu não pude abocanhar o corpo da minha mãe, né? Abocanhar que você fala vamos dizer, quando você pode morder mesmo para ganhar corpo, né? Então eu fiquei sempre à espera de algo, né? E vim para trás, assim, ao invés de mergulhar, eu fiquei suspenso, né? Então, para mim, a poética da impessoalidade e tal, da despersonalização, teve a ver com esse desencontro com a minha mãe, né? E nos primeiros livros eu tentei celebrar isso, e nesse último livro eu tentei, de algum modo, reclamar disso. Então, mais ou menos essa é a ideia. Você quando não abocanha o mundo, você retrai, fica suspenso. E essa suspensão, né, você fica assim sempre, de algum modo, à espera de alguma coisa que vai acontecer, mas não acontece. Então, para mim, isso é um presente, presente entre aspas, né, da minha mãe. Bom, o título da mesa, né, a gente já até comentou isso, a citação da Hilda, como das outras mesas, né, da vida como uma aventura obscena de tão lúcida. Esse título, escolhido pela Josélia, sugere que essa mesa seja, veja a literatura de vocês como um desnudamento de si, né, e que vocês falem um pouquinho dessa ideia de uma escrita de si. Vocês recorrem a algumas estratégias na cena do encontro do corpo da sua mãe. Você passa para a terceira pessoa e menciona isso. Em A Gorda, a personagem claramente, né, autobiográfica se chama Maria Luísa. Tem alguns artifícios aí literários, narrativos, para falar de si, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dos livros. A Isabela vai ler um trecho de A Gorda, não desse livro que saiu agora em junho, o caderno. Então, falar um pouquinho do que é a história de A Gorda, e o Juliano falar um pouquinho, e, inclusive, vocês puderem explicar que parte do livro é esse trecho que vocês escolheram ler, né? Então... Eu ontem estive a consultar o Instagram para ver o que é que existia sobre o hashtag Isabela Figueiredo. E descobri que há uma das pessoas que tem conta no Instagram dizia que estava extraordinariamente decepcionada com o meu livro, A Gorda, e que sentia que A Gorda vivia de uma estratégia de marketing, porque, eu já explico, porque afinal não há assim tanta gordura na Gorda. Ela dizia, afinal há outros livros no Brasil com mais gordura, com mais vivência da gordura. E aquilo era uma crítica e ao mesmo tempo um elogio, porque ela não dizia que eu não sei escrever ou que o livro é mau, ela só diz, não há suficiente gordura. E eu fiquei a pensar nisso. Não há suficiente gordura, porque o livro não é só sobre gordura. A Gorda não é um livro sobre gordura. É também um livro sobre viver, ter medo, ter vergonha, viver a morte, assistir à morte dos pais, ser rejeitado,
amar o outro, não ser amado, amar os seus animais, cuidar dos seus animais. É um livro sobre a vida. Então, a gordura, a obesidade ali é apenas um aspecto. Então, essa seguidora do Instagram, essa senhora do Instagram, ela tem a razão. Não há ali gordura suficiente, mas há muita vida. Há lá muita vida. A Gorda é um livro sobre a vida. É um livro sobre discriminação. É uma forma de dizer: atenção, não olhem só para aquilo que eu pareço. Olhem para aquilo que eu sou. Olhem para a minha essência. E é isso que é a Gorda. Assim, em poucas palavras. Você quer ler já? Vamos passar aqui. Para poder ler, tenho que avisar primeiro os tradutores. Tenho que fazer um aviso aos tradutores de que na página 117 eu vou excluir... eu vou ler apenas o primeiro parágrafo até exijo e vou saltar o parágrafo que começa por fez uma aposta, o parágrafo que começa por se não fosse meu namorado e vou recomeçar a ler onde diz numa tarde em que regressamos da faculdade. Espero que eles estejam a ouvir-me e que possam entender aquilo que eu estou a dizer. Bem, aquilo que eu vos vou ler tem a ver com o episódio em que a Maria Luísa descobre que o seu namorado tem vergonha de si. Eu e o David entramos para a faculdade 6 meses exatos após o acidente nuclear de Chernobyl e desde essa altura ele mudou. Foi a filosofia ou a nuvem radioativa que atingiu a sua extrema sensibilidade de filho único e poeta? Uns tempos depois começa a ter crises sobre nós. Gosta, mas admite e mostra, com ou sem discurso, que não lhe dou jeito. Sou chata, reivindico, exijo. É agora que eu vou saltar, tradutores. Numa tarde em que regressamos da faculdade, no cais de Sodré, debruçados sobre a cancela dos cacilheiros, e enquanto ela não levanta para que entremos no barco, pergunto-lhe: já imaginaste a nossa vida daqui a 10 anos? Vira-se, zangado, e responde à bruta: o que é que isso interessa? Que ideia estúpida, que pensamento inútil. Calo-me. O que disse de mal? Tornou-se um final de tarde muito tenso. Em Cacilhas, no autocarro em que seguimos juntos durante uma parte do caminho, aproveita para me pedir que não o vá visitar mais. Pergunto porquê, mas responde evasivamente: são os teus pais? Não te deixam em paz comigo? Não vou se estiverem lá, pronto. Não é isso, afirma. Só vou se tiverem saído, se andar por perto e puder, e se sentir uma daquelas repentinas vontades de te abraçar, argumento, tentando brincar. Não tem a ver com ele, já te disse. Então são os teus amigos. Ele não me responde. Qual é o problema dos teus amigos? Falam muito, falam sempre, declara. Mas de mim, porque sou mais velha? Mandam bocas, gozam comigo. Sim, mas por teres uma namorada? Porque uma mulher te visita em casa? Gozo de rapazes? Conversas que têm uns com os outros para definir quem é mais macho? Insisto. Vai resistindo. Já intuo a resposta. Temo que a pronuncie, mas insisto em feri-lo com a evidência da sua desumanidade. Mas que motivo há para que te gozem, David? São vizinhos, sempre foram colegas e amigos. Tenho algum defeito que prejudique a tua fama e imagem? É porque não sou punk? Não uso calças de ganga russa? Não fumo charros? Não vou convosco dormir à festa do Avante? Não alinho em noitadas de álcool? Quando vos encontro à entrada da tua casa, junto às escadas, digo alguma coisa que não deveria? Sorrio demais? Acham-me importante porque já sou professora? Não lhe o dissesses? Nada disso, esquece. Insisto implacavelmente. Sei o que vou ouvir, mas insisto. Então é porque também sou vista por eles como a tua colega da faculdade e mostro o que agora pensam de ti. Que
Que gostas de te envolver com gente intelectual, diferente da malta do bairro? Será isso? Preferiam que namorasses uma miúda do grupo, que tivesse terminado os estudos e arranjado trabalho no café, ganhando o suficiente para tabacos e copos? É isso? Sou o elemento que aparece para comprovar a teoria de que, gostando tu de livros e tendo ido para a faculdade, estás a armar-te? É isso que pensam? Que agora estás a armar-te? Não, não quero que vás. Não chego a pedir-te. Não vás. Encontramo-nos fora da minha casa. Qual é o problema? Para que este interrogatório? Não interessa a razão, ficamos por aqui. Interessa. Não compreendo o impedimento. Diz a verdade e deixo-te em paz. Largo-te. Diz. Faço uma pausa, olho-o. Continua mudo e fechado. Há um silêncio longo. Não tem coragem. Sabe que não deve dizê-lo, que não deveria senti-lo, mas o engulho está lá, permanece. Sabe, debate-se, mas não tem coragem. Diz, David, diz a verdade. Gozam contigo porque arranjaste uma gorda, não é? É por isso, por ser gorda, por não ser como as raparigas de quem todos gostam e falam, a quem assobiam e mandam piropos, as normais. Gozam contigo porque sou gorda. Temo ouvi-lo, mas quero a confirmação e quero atirá-lo contra os seus sentimentos, medos e inseguranças. Obrigada. Obrigada, Isabela. Juliano, você puder falar um pouquinho dessa coisa da escrita de si, e aí depois explicar seu trecho. Lembrar da pergunta, então, Já faz você não falou, é que eu estou doente, estou com infecção, então também estou mais devagar. Eu lembro você. Mas, não, é que é engraçado, no meu caso é estranho, paradoxal, porque é uma escrita de si, de alguém que não tinha o si mesmo, então é uma escrita de um si que está despersonalizado, que eu chamo, uma impessoalidade, né, poética, digamos. Então é estranho, porque eu vivi muitos anos assim como um lugar devastado, né? Então eu ia assim na escola tal, e como tá o tempo todo você como chegando ao mundo, sabe? Um fascínio assim, um enigma. O professor punha na lousa as equações, as coisas eu não compreendia. Eu estava o tempo todo como quem está aterrissando naquele instante, né? Então, essa foi a questão de porque você ganha um si mesmo, você adentra o mundo só numa experiência de hospitalidade, quando você encontra alguma coisa que você pode achar que você que criou e engolir essa coisa. Vou dizer, então, se eu estou num colégio e tudo é estranho, né, eu continuo sempre nesse lugar oco e frio, né? Então precisa chegar como num livro que você gosta. Você, pô, isso aqui foi escrito para mim, isso aqui é meu. Aí que você ganha corpo, né? Então você só ganha corpo e eu só sai da estranheza quando você consegue canibalizar uma coisa que é encontrada e criada, né? Então eu vivi durante muitos anos só nessa aterrissagem permanente, né? Principalmente na época do colégio, assim. Então a minha escrita de si é uma escrita de um si, né? sem si nenhum. E nesse último livro que eu tento então mostrar como é que é uma escrita de si, o que seria ter um si. Tá entendendo um pouco? Claro que sim. E aí foram as coisas, vamos dizer, que eu mordi, que eu mamei, né? Que eu pude morder, já que eu não mordi minha mãe, as coisas que eu fui mordendo depois para ganhar um pouco de corpo, de território, né? E aí esse livro último, eu ao invés de dignificar a condição da impessoalidade, eu problematizo essa condição e falo que ela tem as vantagens poéticas, mas tem muitas desvantagens humanas. Eu não sei que trecho que eu escolhi, mas não é propriamente da mãe. Tem um capítulo aqui sobre a mãe, né?
É mais um capítulo, acho que a parte que eu escolhi é essa aqui, página 77 e 78. É o que eu fiz desse vazio, né? E que eu tentei aristocratizar esse vazio. E depois, nesse livro, eu tento quebrar isso. No que diz respeito à minha própria experiência de ter ficado suspenso e desenraizado, a ponto de ter criado uma grande quantidade de eus, posso afirmar que ela conheceu ao menos 2 fases. O meu livro mistura caso clínico também. Eu misturo literatura, caso clínico, filosofia, né? Então, voltando, desculpa os tradutores aí, posso afirmar que ela conheceu ao menos 2 fases. Uma primeira espontânea, na qual eu invejava e queria entender os homens de dentro. E uma segunda, filosófico-teológica, na qual, em virtude das obras que lia e de uma aliança terapêutica, estive tomado pela mania da eleição. Eu me considerava não mais um louco como antes, mas um ser especial, um ser teologicamente investido, falado pela língua originária, um ser que fazia parte de um clube de iluminados, como Kafka, Heidegger, Nietzsche, Blanchot, Lacan e Companhia Limitada. Havia inclusive uma missão epocal para mim, e eu era uma espécie de homem requalificado, alguém já talhado para uma nova era alético-poemática. Mas o fato é que, por mais que eu abrisse as portas de minha casa e levasse a palavra real, profética, por toda parte, incluindo aí escolas públicas e hospitais psiquiátricos, eu notava que a palavra trágica e quebrada não encontrava muita ressonância, nem fazia comunidade. Não havia muitos seres infundados e expostos para seguirem comigo o caminho da única revolução. Concluí finalmente que eu havia nascido para o mundo com um repertório negativo, para o qual parecia não haver lugar. E mais do que isso, senti que o mundo técnico-monetário não era mais ultrapassável. Após um ano em que apenas um aluno me procurava, as goteiras espalhando-se pela casa, o saldo negativo e o rato que tive de matar para defender o território da cozinha, acordaram-me do delírio e libertaram-me do mantra hipnótico, do estranho relato no qual o desastre humano havia se convertido em privilégio, e que o conhecimento da dor e da ruína me assegurava um destino promissor. Minha revolução para fora do mundo alienado e esquecido não encontrava nenhum parceiro além de meu próprio terapeuta. De um lado, as pessoas com um eu não queriam perdê-lo. De outros, que estavam enlouquecidos ou desabando em angústias psicóticas, queriam ganhar um, mas não transfigurar o vazio e o nada para a visita do ser e do poema. A minha pregação pós-metafísica estava reduzida às moças que serviam café no shopping Eldorado. Eu tinha me tornado uma espécie de mestre-car de shopping center. Nesse sentido, bastou uma lufada de falta de dinheiro, essa senha para a acessibilidade ausentes, para que minha revolução ontológica desmoronasse, que é a crítica ao Heidegger. Simultaneamente, o interesse pelas pessoas do dentro e a pergunta da juventude, qual o envelope que contém os seres humanos, começava a tomar o lugar do elogio do desassossego. Percebi que eu, o pretenso pastor do ser, possuído pelo logos profético, não passava de um último homem com medo de perder a acessibilidade, a casa, o edredom antialérgico e o conforto. Muito bom. Obrigada, Juliano. Juliano, ainda você, antes de passar para a Isabela, de novo, a Hilda, homenageada da Flip, aparece no seu livro, né? Ela tem um trecho em que ela aparece. Queria te pedir para explicar um pouquinho como é que é esse trecho, a sua relação com a literatura da Hilda, e se der, contar para a gente essa história de que você tem uma receita médica com a assinatura da Hilda Hilst. É um boato que corre em Paraty, é isso? Isso aí você que viu lá. Eu não vi, não. Me contaram. Não, essa parte você... Eu que conto, não. Não, a Hilda Hilst, para mim, me lembra um pouco minha mãe, a maneira dela. Só que ela, vamos dizer que ela deixou de ser
deixou de ser madame, né, para virar, morar lá e escrever, né, quando ela vai se retirar lá. E meu tio foi colega de classe da Hilda Hilst, no Largo São Francisco, Faculdade de Direito. Eles eram colegas de classe, né? Mas, enfim, eu tive o privilégio de fazer uma palestra na Casa do Sol, sobre a poeta russa Marina Tsvetaeva, que para mim é muito importante, né? E eu li isso lá na Casa do Sol, né? E aí as pessoas que estavam lá começaram a conversar e tal. No meu livro eu defendo a tese, que eu não sei se é uma tese ou não, mas que eu acho que isso que a gente está conversando aqui, né? O artista radical desconstruído, que a partir do oco ressoa o mundo, ele perdeu o prestígio nos últimos 40 anos, porque a própria antropologia filosófica, a psicanálise, várias disciplinas conseguiram explicitar como é que você transforma alguém em ninguém, um ninguém em alguém. Por exemplo, como é que eu faço um autista virar sujeito mediante um tipo de intervenção, né? Então, aquela aura do artista nadificado, que eu vejo e os outros estão dormindo, estão compreendendo, isso perdeu um pouco do prestígio por causa do caráter progressivo da explicitação e da explicação. Então, aquilo que a Hilda era, a posição que ela habitava, na época o pessoal romantizava, né? Hoje em dia você consegue dizer o lugar que ela está, como é que alguém migra daquele lugar para um outro, tá entendendo? Perfeitamente. Então isso, para mim, mostra que a questão da arte hoje se coloca de uma maneira diferente, sei lá. Mas eu falei na casa da Hilda sobre isso, né? E muitas das pessoas que estavam ali presentes concordaram, que falaram, não, as moças vêm aqui para fazer oficina literária, para fazer residência, mas elas têm que trabalhar, vem um mês aqui, pagam um tributo maior para o mundo. O mundo, nos últimos 40 anos, engordou muito. E você tem que, de algum modo, pagar o tributo do mundo, né? Então você faz teses sobre Hilda, usa, por exemplo, Derrida ou Lacan, você já explica o funcionamento daquilo, e você já não se joga inteiramente no parto de uma obra inédita. Enfim, mas essa é uma discussão chata para a nossa ocasião aqui. Mas eu tenho admiração pela Hilda Hilst, sou um iniciante na leitura dela, mas eu sinto que já conheço. Você não vai contar da receita? Ah, não, que eu fiquei doente e tinha uma atriz aí que faz a Hilda Hilst num filme, encarna a Hilda Hilst. E essa moça, Luciana, é doutora em medicina na Alemanha. Essa artista que cavalga nua, né? Ela fez um negócio que ela andava a cavalo nua e tal. E ela me fez uma receita de antibiótico, né? Então eu estou com a receita dela, né? Da Hilda. Mas é isso. Isabela, o Caderno de Memórias Coloniais é um livro que soa muito familiar a um leitor brasileiro. Apesar do nosso vergonhoso desconhecimento da África lusófona, da África em geral, né? Essa insularidade brasileira, mas enfim. Mas é familiar porque diz muito do nosso passado colonial e da herança da escravidão. Quando você o lançou em Portugal, tem uma declaração sua ao público, do jornal português, que é a seguinte: a minha expressão é violenta, escrevo de forma violenta. Seria possível não expressar de forma violenta um assunto como o assunto dos cadernos? E aí, se você puder contar um pouquinho o que são os cadernos, o que é o Caderno de Memórias Coloniais para o Caderno de Memórias Coloniais é este livrinho aqui, que reúne
a minha memória de infância. Esta menina sou eu quando era pequenina, quando era jovem, muito jovem, tinha 7 anos, em Lourenço Marques, agora Maputo, com o seu cão farrusco, num jardim que hoje ainda existe e que eu visitei há pouco tempo. Este livro compila as minhas memórias de infância. Foi uma infância dura e rica, porque eu tive a oportunidade de contactar diretamente, de forma testemunhal, com o que é o colonialismo e o racismo. O colonialismo, a vós, brasileiros, parece uma coisa muito distante, que já aconteceu há centenas de anos atrás. Para mim, aconteceu apenas há 40 anos. Eu conheci o colonialismo há 40 anos e eu estive do lado dos colonialistas. Eu pertencia a essa aristocracia colonialista. E também assisti à forma como o colonialismo tratava os colonizados. O que é que este livro faz? Este livro é um livro que eu desejei escrever toda a minha vida sem saber como fazer, sem saber como escrevê-lo. Desde criança que eu olhava para a realidade à minha volta, para a vida à minha volta, para a forma como o meu pai tratava os seus empregados negros, e eu pensava que tudo aquilo estava errado. Eu não sabia porque é que eu tinha esse conhecimento das coisas. Ainda hoje eu não sei porque é que eu tenho esse conhecimento das coisas. Penso que tenho esse conhecimento das coisas porque houve uma lucidez que veio comigo. Uma lucidez que não consigo explicar. Eu e outros tivemos essa lucidez. Eu e outros companheiros moçambicanos tivemos essa lucidez. Porque o racismo não fazia sentido para nós. O colonialismo não fazia sentido. E quando eu saí de Moçambique em 1975, sendo ainda uma menina, uma jovem, eu saí de Moçambique, faltava um mês para fazer 13 anos. Nesse momento, eu já sabia que queria escrever sobre racismo e colonialismo. Mas eu não sabia como. E não podia fazê-lo também de forma nua, de forma despodurada, de forma sem fingir. Porque o meu pai estava vivo e o meu pai era o colonialismo. O meu pai era o racismo. Eu não podia ir contra o meu pai. Eu não podia acusar o meu pai. Eu não tinha poder, entendes? Eu não tinha poder para dizer tu és um racista. Eu dizia e ele dava-me uma bufetada. E isso eu não queria. Então, este livro teve de esperar muitos anos para ser escrito. E eu fui escrevendo muitas outras coisas, entretanto, muitos contos, muitos textos, muitas coisas. Mas realmente este livro só pôde ser escrito quando o meu pai morreu. Após a morte do meu pai, eu tive muita culpa, senti muita culpa com a morte do meu pai. Não sei explicar porque culpa da morte do meu pai. Talvez porque eu sinto que não vivi tempo suficiente com o meu pai. Senti que ele morreu muito cedo. E eu andava sempre falando com o meu pai na rua e no carro, conduzia e falava com o meu pai, como se ele estivesse ao lado e dizia, achas que eu faço bem em fazer isto? E pensei, bem, eu vou ter que resolver a minha vida e fazer psicanálise. Eu não posso continuar a falar com um fantasma. E fui fazer psicanálise. E a psicanálise ajudou-me muito a descer ao fundo do poço da minha memória de infância e a sacar de lá toda essa memória de violência. Eu tenho uma memória de muitos atos violentos praticados pelos colonos e depois muitos atos violentos praticados pelos colonizados. Há muita violência no meu passado. E essa violência que há no meu passado, ela reflete-se em mim na forma como eu escrevo. Eu escrevo de uma forma violenta porque existe violência dentro de mim. Ela existe. Eu não sou uma pessoa meiguinha pacífica. Eu sou brava mesmo. Sou mesmo brava. Sou meiguinha, mas também cuidado. Sei ser má, sei ser violenta. Há uma violência sempre aqui a pulsar. Por isso, quando eu escrevo, ela sai. Não é de propósito. Ela sai, porque quando eu estou a escrever, eu estou num momento íntimo. Aquilo é um momento íntimo. Então, num momento íntimo, sai tudo. Eu vou...
Eu vou só discordar porque você tem uma dimensão muito meiga e muito lírica, e aí eu queria que você contasse para o público a sua cena num gramado de Paraty. Do gramado, quando você... Sim, porque sim. essa cena eu acho que é muito ilustrativa dessa menina que você foi, que aparece no caderno. Sim, sim, isso é bom. Bem, eu sou má, mas também sou boazinha. É super boazinha. Também há em mim um lado bonzinho, ou seja, eu não olho para as pessoas com julgamento, eu não olho para vocês pensando quem são, de onde vieram, quanto dinheiro têm, como é que é a vossa casa, quem são. Isso para mim não me interessa, nunca me interessou. Eu não tenho esse olhar de classe nem de cultura, eu não faço esse julgamento. No dia em que me disseram que tu eras especialista em Heidegger, nesse mesmo dia, eu saí da minha editora, Todavia, e precisava de descansar a cabeça. Fui fazer um passeio ali pela beira do rio, pelo sítio onde estão os barcos e o mercado. Ali. Antes de começar a leitura do Heidegger, para descansar Sim. um pouquinho. E eu estava cansada, vi um gramado à sombra e pensei, vou descansar um pouco. E com a minha descontração natural, sem esta pessoa que eu sou assim muito... sem medo, estás a ver? Esta coisa assim. Cheguei ao gramado, atirei a mala para um lado e deitei-me no gramado. E vi atrás de mim 2 hippies, 2 homens hippies. E eu pensei, ótimo, 2 hippies, vou deitar-me aqui. Eles, ótimo, é um bom ambiente. E fiquei ali 15 minutos descansando, olhando para o céu e agradecendo a Deus. Sim, porque eu tenho este lado místico. Fiquei agradecendo a Deus esta oportunidade de estar aqui em Paraty. Ah, que bom aqui em Paraty, o céu azul, que bom, maravilha. E pensei, bem, está na altura de eu ir estudar Heidegger. Levantei-me, olhei para os hippies e eles disseram, está tudo bem com a senhora? Tudo bem. E eu disse, sim, tudo bem. E eles aproximaram-se de mim. E quando eles se aproximaram de mim, eu percebi que os 2 hippies eram 2 sem teto. Eram 2 homens sem teto. E eu percebi isso pelo aspecto deles, aspecto físico, muito pobre e muito destituído. Mas aquilo foi um encontro muito bonito, porque eu fiquei lá a falar com os homens. Eu fiquei a falar com os 2 sem teto e um deles, ele queria mostrar-me, ele queria comprovar-me que não era um qualquer. Ele queria que eu percebesse que ele não era um homem qualquer. Então ele foi ao seu saco e trouxe-me um livro de sebo, assim, muito gasto, muito estragado, muito velho, que era um livro de poemas do Manuel Bandeira, que ele trazia junto ao coração e que lia. E ele disse-me, eu leio este livro sempre, eu não tenho cultura, eu não fui à escola, eu não tenho nada, mas eu leio este livro sempre. E já ganhei outro livro, porque copiei aqui um poema deste num passatempo aqui na feira, e foi buscar o outro livro que ele ganhou. Ele tinha ganhado um livro do Mário de Sá Carneiro, contemporâneo de Fernando Pessoa, poeta português, grande poeta para mim, para nós portugueses. Ele já tinha conseguido ganhar um outro livro de um poeta português com um poema que ele tinha copiado do seu livro Ceboso, do Manuel Bandeira, que era um livro, é provavelmente o livro mais bonito que eu já vi. As pontas, os cantos estavam ruídos, gastos. O homem, de facto, lia aquele poema, aquele livro. E foi muito bonito, sabem? Foi muito bonito porque... E depois eu ofereci um livro meu àquele homem e ele disse, vou guardar este livro para sempre, vou guardar junto ao coração. E eu disse, não guardes assim tanto, empresta aos outros, permite que os outros leiam. Foi um encontro muito bonito porque as pessoas têm muito preconceito, não é? Contra os sem-teto, têm medo de ser roubadas. E, na verdade, eu sou um pouco inocente. E também, como olhei para eles e pensei, são só apenas uns hippies. E os hippies, para mim, são pessoas muito cool. Eu pensei, estava tudo bem. Então, acabou por ser uma história muito bonita. E ouçam, foi mesmo um momento de muita paz e de muito bonito.
Isto só para dizer que eu olho para o mundo, eu não olho para o mundo realmente de acordo com o poder que as pessoas têm. O poder que as pessoas têm não me interessa. Não está algures no telão, espero que esteja o Celso e o David, que foram os meus interlocutores nesse gramado. Espero que eles estejam a ouvir-me algures no telão. Obrigada. Bom, além desse lirismo todo, o que aparece muito, vocês já devem ter percebido também, de modos diferentes, na obra dos dois, é o humor, né? Juliano, de uma forma mais contida, no Recusa do Não Lugar, mas estava ali, inclusive, nesse trecho que ele leu. A Isabela, A Gorda, é um livro muito sarcástico, mordaz, e, enfim, que provoca riso desde o primeiro parágrafo. Agora, Juliano, o Epigramas Recheados de Cicuta é de gargalhar. Você não quer ler alguma coisa para o pessoal conhecer? Você sabe uns de cor, que você já me falou, mas... Eu escrevi esse livro em parceria com um escritor de Araxá, que mora lá em São Paulo, Evandro Afonso Ferreira. E aí a gente almoçava juntos e fizemos diálogos epigramáticos. Então, por exemplo, esse eu gosto muito. Deus, que diabo é isso? Né? São frases, desse tipo de coisa. Aquela do budismo é boa também. Budista, sim, atingiu o vazio ao nascer. Esse vazio no peito, na alma, no bolso. É que tem algumas que o pessoal não vai gostar. Homeopatia, eu falei, tomei antipatia. Porque eu fiquei muito tempo. Mas esses são 200 epigramas. Ele foi a tempestade da vida dela. E você, a garoa. Esse tipo tem muitas, né? Desse tipo de... como é que fala assim? Rapidamente, bem conciso, né? O humor tem, sei lá, sintético, né? Ele falou para mim, Juliano, não faz o trocadilho é o primo pobre do humor, né? Mas alguns de trocadilho tinham entrado, ó. E o lema daquela cozinheira, dente por dente, alho por alho. Esse é um livro de epigramas. É bem divertido. Bem divertido. É divertido. Mas tem humor, às vezes, nos livros, assim, né? É uma coisa que está em algumas pessoas, né? E é inevitável, então. Algumas pessoas... Eu acho que quem é rasgado é sempre engraçado. Tem um escritor romeno chamado Emile Cioran, ele fala, só os rasgados têm brecha para o além. Mas eu acho que os rasgados também têm uma coisa engraçada, porque não estão tão conformados com o mundo, ao mundo, né? Então sempre tem um gesto que não cabe, né? Obsceno é fora da cena, né? Então as pessoas assim já estão sempre às vezes engraçadas. Eu tive uma namorada que falou, nossa, mas você é tão engraçado. Eu falei, puxa, eu não era a minha intenção. Ser engraçado. Isabela, nos dois livros, a figura da retornada, né, as pessoas que voltavam para Portugal no processo de descolonização, né, saindo das ex-colônias, das então ex-colônias para a antiga metrópole. Então, essa figura da retornada da Maria Luísa e, enfim, da narradora do caderno, também é central. Ao mesmo tempo, apesar de você ter nascido em Lourenço Marques / Maputo, né, que isso também aparece nos seus livros de uma maneira diferente, você se diz uma escritora portuguesa. Como é que é ser uma escritora portuguesa retornada? Antes de responder a essa pergunta séria, deixa-me só dizer uma coisa Do ao humor, Juliano. vamos para o humor, claro. Ok? Mas você é mesmo engraçado. Você não é só bonitão e filósofo e bom escritor. Esse jeito que você tem de pôr as pernas, isso deixa... Sério.
Isso deixa qualquer mulher... Esse jeito, essa coisa que se tem. É bom demais, hein? Retornada. Deixa pra lá. Não, que então que agora, você já que tinha? você falou das pernas do Juliano, Uau, agora... eu vou ter que mencionar que a gente jantava 2 noites atrás, quando o Juliano teve uma cãibra. Ah, é verdade, sim. E aí, Isabela, como foi? Ah, eu ofereci-me para fazer uma massagem no músculo dele. Ele ficou muito envergonhado. Aí disse que bastava comer uma banana, que estava tudo certo, Sim, mas sim. você insistiu. Se for preciso eu ajudar... Você só tem que dizer, está em casa, hein? Voltamos para a seriedade? Qual era a pergunta? Da retornada. Vamos retornar à pergunta da retornada. Vamos retornar. Como é que é ser... Não, eu perguntei como é ser uma escritora portuguesa, porque você se diz uma escritora portuguesa e não uma escritora moçambicana, retornada, nessa condição de retornada que você menciona nos seus 2 livros lançados aqui no Brasil. Olha, eu não sei como é que é ser uma escritora portuguesa, só sei como é ser uma escritora. Boa. Ser uma escritora é maravilhoso. É abrir o saco, não é? É abrir o saco, é uma liberdade absoluta. Agora, uma escritora retornada é um sem lugar, eu sou uma pessoa sem lugar, que tem andado toda a vida à procura do lugar, porque nasci num contexto colonial, português, branco, julgando que era moçambicana, julgando que era africana. Mentira. Eu nasci numa cidade colonial. Os negros só existiam ali como serventes, como criados. Isso eu não sabia, isso eu tenho vindo a aprender. E tenho vindo a aprender também que, afinal, eu sou portuguesa. Esta coisa do lugar é uma coisa que eu ando sempre à procura. O Vasco, eu contei no outro dia a alguém que o Vasco Pimentel, engenheiro de som, que está cá também a dar conferência, a falar, disse-me que a mim me faltava uma ponta do triângulo. O triângulo é constituído por Portugal, Brasil e África. E ele disse-me, tu só conheces 2 pontas do triângulo, conheces África e Portugal, mas não conheces o Brasil. Agora sim, agora tu vais conhecer as pontas todas do triângulo. Eu acho que não vou conhecer as pontas todas do triângulo, eu não tenho vida suficiente para conhecer o Brasil. A sério, o Brasil é demasiado vasto, demasiado rico, demasiado abrangente, grande para mim. Mas o que eu quero dizer é que esta coisa... Mas é bom estar no Brasil e falar português. Isso é bom. Esta coisa do lugar, de procurar a casa. Quer dizer, o Brasil é mais casa para mim do que a Suécia. E eu já estive na Suécia. E a questão de ser uma escritora retornada é uma escritora que procura lugar. Eu procuro o lugar, eu sou de onde? Mas na verdade não interessa muito. Na verdade eu sou da minha casa, que é a personagem, uma das personagens mais importantes da Gorda é a casa onde ela vive. Este livro divide-se em capítulos e cada capítulo é um compartimento da casa. Portanto, a minha casa é o meu país, o meu corpo gordo é o meu país e o mundo inteiro é a minha terra. Bom, aliás, o corpo também é um assunto, um aspecto presente nos livros de vocês 2. Né? A Gorda só aparece na relação da Maria Luísa com o próprio corpo, com o corpo da mãe, com o envelhecimento dos pais e, na verdade, com os corpos em geral. Né? A literatura da Isabela tem uma dimensão corpórea. No caderno, o corpo do pai, o colo do pai e tudo mais. No Recusa, o corpo da mãe é uma grande questão, né? Esse enigma. Falem um pouquinho aí dos corpos, para além da perna do Juliano, hein? Não, mas eu concordo com ela, a escrita, para mim, é como ela falou, né, no fundo do saco, né? Mas é como, para mim, assim, aquilo que mais afetou, né? E aí você entrega, assim, como uma virada do avesso, assim, uma dilapidação, né? Então tem um ato de entrega daquilo que foi o mais real em você, né? Então, por exemplo, quem lê meu livro, de algum modo,
eu acho que como eu era muito, talvez tem ali o testemunho do que era ser aquela pessoa, né? O que era ter existido naquele corpo, qual era a questão que aquele corpo carregava, né? Então, para mim é um gesto físico. Eu gosto de ler esses filósofos assim, mas sempre quando aquela coisa é encarnada mesmo numa experiência, não uma coisa mental, né? Então, um gesto de pegar os átomos do corpo que estão machucados ou celebrados com alguma experiência e virar do avesso. Então, uma espécie de entrega, né? Então, o meu texto é como se fosse pedaços do meu corpo, do joelho, de todas as partes. Então, é um ato de entrega, assim. Então, não tem pudor nenhum. É muito pior que um desnudamento. É muito além, né? Então, para mim é tudo físico mesmo. Até eu li o livro dela em voz alta em São Paulo. Eu gosto de ler em voz alta também porque é físico, né? Tudo que eu escrevo também eu leio em voz alta, né? E para mim, se eu digo uma frase assim que está mental, eu já não consigo dizê-la, né? Então eu só escrevo quando aquele negócio fermentou, né? Incubou assim muitos anos, aí aquilo vem a palavra viva, né? A palavra tem que ser viva, uma palavra gesto, senão eu acho que ela não dá para escrever, né? Então acho que o corpo é o lugar onde acontecem as coisas, né? Posso fazer uma pergunta íntima que eu não percebi há pouco? Você mamou na mama da sua mãe ou não? Não, é que aquele negócio que eu comentei no início, acho que ela ficava assustada assim com a minha vitalidade. Primeiro o capítulo do livro é isso. Você tem que ter uma ressonância de temperamento entre os corpos, né? Então a minha mãe falava, você é muito voraz, que no hospital diziam era voraz, mas ela se sentia atacada. Então ela muito ascética, né? Então o corpo, então eu recuava, me sentia errado, né? Em querer mergulhar nela, né? E você acha que tem algo errado em você, e você ainda vai para trás e fica nessa perplexidade, né? Eu quero falar disso, porque isso é uma coisa que eu tenho em comum consigo. Eu não mamei na mama da minha mãe, não porque eu fosse voraz, não sei se era ou não voraz, mas porque a minha mãe não tinha leite. E eu tenho um fascínio enorme pela mama, pelo seio, e eu descrevo isso aqui no caderno de Memórias Coloniais. O meu fascínio pela mama da minha mãe, que era inacessível. Ela não deixava tocar na mama. E eu não sei porquê, mas eu fiquei sempre pensando, eu tenho fascínio por mamas, já disse isto ontem. Tenho fascínio por mamas e essa parte do corpo é uma parte especialmente alimentícia e boa e confortável, não é? Mas o corpo para mim é muito importante, o descrever o corpo, os dedos dos pés do meu pai, as pernas do meu pai, as mamas da minha mãe, descrever os pelos, os poros. Eu gosto dessa visão microscópica da pele, das coisas. Fascina-me escrever sobre isso. O corpo é muito importante. Como eu disse numa entrevista nos últimos dias, eu preciso do corpo para viver. E eu adoro viver. Então eu quero prestar uma ode ao corpo. Eu quero privilegiar o corpo. Eu preciso dele. Nós precisamos deste corpo. O corpo é bom. Não é uma vergonha. Não é um tabu. Não é um desgosto. Mesmo quando é diferente. Muito obrigada. Juliano, a certa altura do livro, você diz o seguinte: toda uma era da minha vida ficava para trás, e eu recusava definitivamente o não lugar como morada para o homem. Já não considerava mais minha singularidade uma graça, mas uma aberração. Num certo sentido, esse seu livro é um livro de encerramento aí do que você tinha feito antes e de inauguração aí de um novo ciclo, ou com esse livro você, enfim, começa um ciclo novo. Mas qual é a relação dessa ideia do não lugar
e com os livros que você escreveu antes, os 4 livros reunidos? Então, um jeito de explicar isso que fala assim, como fosse poética do camaleão, né? Então, o camaleão, ele sossega quando ele toma a cor de uma coisa, né? Então ele vai naquele banco azul, ele fica azul, ele acalma, ele tem lugar, ele tomou a cor de algo do mundo, por exemplo, ele virou médico, advogado, então ele toma uma forma, né? A minha poética era do camaleão quando ele está sem cor, antes dele encostar no mundo, né? Então meus primeiros livros é o camaleão em trânsito, quando ele está sem se encostar, né? Então por isso a inquietude, o desassossego, o não lugar. Só que eu vi que isso era incompleto. E aí eu quis nesse livro fazer uma poética do camaleão quando ele toma a cor. Qual é o processo que se dá, né? Quando, por exemplo, alguém vai numa faculdade de medicina, veste o jaleco branco, começa a gostar daquilo, aí ele começa a dizer que ele é médico, por exemplo. Tá entendendo? Então ele toma a forma de médico, né? Esse processo, eu tentei dignificar isso. Porque no primeiro Juliano, digamos, isso aí seria um esquecimento, uma alienação do poema, da grande pergunta, né? Depois eu fui vendo que a pessoa ter uma forma, ter uma configuração, isso não era para se perder, tá, entendeu? Só que eu, pessoalmente, então, hoje eu nem tenho, vamos dizer, eu não sou nem místico ou poeta, que seria esse camaleão em trânsito, e eu falo do camaleão com cor, mas eu também não sou ele. Então eu estou pior que nunca ainda. Não tem nem... Que nada. Mas você entendeu a ideia? Entendi. É isso, né? As pessoas vão se tornando uma coisa, não é que elas vão se falsificando, porque isso já está pronto. Tem algo do gesto delas, algo que ela encontrou, algo que ressoa algo dela. Aí ela vai tomando aquela forma, né? Então eu fui do disforme para o forme, né? Entendeu? Então esse livro, isso não é que eu estou tomando um partido, é para a coisa ficar mais complexa, né? Existe tudo isso, e tudo isso às vezes junto, né? Isabela, no caderno, há uma frase que se repete, que é o não te esqueças de contar, né? Que é essa ideia, quando a menina, então, é enviada a Portugal pelos seus pais, existe, para quem não leu, existe um chamado para que ela conte o que está acontecendo lá com os brancos nesse momento de convulsão social no país. E o tempo todo, então, há uma insistência em esse não te esqueças de contar, não te esqueças de contar, e a uma certa altura a narradora diz, eu nunca transmiti essa mensagem. Eu nunca? Alguma coisa como eu nunca transmiti essa mensagem de que eu era portadora, ou algo assim. Sim. Fala um pouquinho disso, por favor. Eu tenho de contextualizar um bocadinho, historicamente. Portugal teve colónias em África até 1974, data em que se deu a Revolução dos Cravos, o 25 de Abril, que tornou Portugal um país livre de ditadura fascista. E é nesse ano, exatamente, que se dá a Revolução e que as coisas nas colónias começam a ferver em termos políticos e sociais. Ou seja, todo aquele povo, aquela imensidão de gente que tinha sido colonizada, começa a ter poder. E esse poder trouxe muitas violências, muitas vinganças contra a população branca. Então, a preocupação do meu pai, em 1975, quando ele me mandou ir para Portugal sozinha, sem eles, era garantir a minha segurança, porque havia massacres, havia violência, havia, como é que se diz, violações. Havia violações de mulheres, estupro, feminicídio, havia muitos problemas. E meu pai mandou-me ir embora. E quando o meu pai me manda para Portugal, o meu pai diz, não te esqueças de dizer em Portugal o que é que se está a passar aqui. Porque lá eles não sabem o que é que nós estamos a sofrer aqui.
E eu cheguei a Portugal investida dessa missão, que era transmitir essa mensagem, esse recado. Mas, na verdade, quando cheguei a Portugal, ninguém queria ouvir esse recado, porque o que as pessoas queriam era culpar-me do colonialismo, dizer, tu foste uma colonialista, tu és culpada. Então, não havia lugar para eu contar o que o meu pai me tinha pedido. Eu não podia dizer às pessoas, nós estamos a sofrer violência lá, nós estamos a ser atacados, aprisionados. Não, eu tinha de me calar para sobreviver, para eu própria estar em sossego, estar em paz. E foi isso que aconteceu. Eu não transmiti a mensagem do meu pai, não transmiti a mensagem do meu pai, até ao momento em que escrevi o caderno de memórias coloniais, que é muito engraçado isso. Quando escrevo este livro, finalmente, após a morte do meu pai, é que eu transmito a mensagem dele. Ao mesmo tempo que digo, tu foste um racista, tu foste um colonialista, eu também transmito ao mundo aquilo que ele me pediu para eu contar. Isso foi uma coisa que eu só percebi depois de ter escrito o livro. Não foi consciente. Só depois de ele estar feito é que eu percebi, olha, passei a mensagem do meu pai, afinal. Fantástico. Muito bonito. Tem uma pergunta do público, enfim, vou pedir para você, Isabela, vou pedir para se você puder responder rapidamente, porque aí acho muito que rápido. está acabando o nosso tempo, infelizmente, e aí eu queria fazer uma pergunta final para vocês dois. A pergunta do Pedro diz o seguinte: em A Gorda, quando você leva o leitor a visitar os cômodos da casa de Maria Luísa, o quanto também estamos passeando pela vida e cômodos de Isabela? Acho que você já respondeu um pouco, menos a parte dos cômodos, mas você pode falar. A parte dos? Dos cômodos, o quarto, a cozinha, a sala, que dá nome aos capítulos. Por quê? Por quê? Se aqueles cômodos da Maria Luísa, se o quarto é o quarto também da Isabela. Não. O quarto da Maria Luísa hoje é o quarto de hóspedes. O quarto dos papás é o sítio onde eu escrevo. Não é um sítio fácil, não é fácil estar ali porque lembro-me muito da minha mãe. A minha mãe morreu ali. O meu quarto é a sala de jantar. Portanto, eu alterei a casa colonial pós-colonial dos meus pais, eu vivo nela. Mas essa casa foi alterada, foi construída, reconstruída para mim, para esta mulher que eu sou. Só uma coisa que eu me lembrei também de perguntar. As suas indicações as indicações musicais no início de A Gorda. Há uma playlist no Spotify com a epígrafe musical de A Gorda, sob agora na Felipe. Eu tenho aqui assim uma epígrafe musical, que são as músicas que eu fui escutando enquanto escrevia o livro, e que são umas músicas brutais de sofrimento, que tem muita dor de corno, muito a sério, mesmo sofrimento ali forte. E eu gosto muito de ouvir música quando estou a escrever. A música tem uma energia que me faz passear, ou que me faz ser mais violenta. Eu sorvo aquela energia da música. E quando chegou a altura de entregar o livro ao meu editor, eu queria pôr em epígrafe todas as músicas e não dava, claro, não é? Então resolvi fazer uma playlist, uma epígrafe musical. E esta epígrafe musical está fazendo um imenso sucesso do Spotify. Eles vão ter que me pagar alguma coisa. Não pode ser. Fiz uma playlist para o Spotify, é um álbum. Então, quer dizer, na verdade, não tem que pedir só para que vocês leiam a Isabela Figueiredo, mas escutem também. Escutem, a playlist é de morrer de sofrimento. Eu não sei se a gente tem muito mais tempo, não? Não, né? Tá. Bom, então, antes de agradecer a presença de todo mundo e passar a palavra para eles, tem uma frasezinha no pós-fácil que a Isabela fez a edição do Caderno de Memórias Coloniais, do pós-fácil da edição brasileira, que é assim: não me façam perguntas, leiam-me apenas. São duas frases.
Bom, a gente já fez, eu já fiz várias perguntas. Leiam a Isabela e o Juliano. Minha última pergunta é a seguinte, e aí peço para que vocês juntem com as palavras finais de vocês. Eu te dou. Oh, obrigada. Obrigada. Eu estou quase não fazendo pergunta e deixando vocês conversarem um pouquinho. Sim, pode ser. Não, se vocês quiserem comentar, se não falem sobre o que vocês quiserem como palavras finais. É só porque o Juliano diz o seguinte, a uma certa altura do livro, do Recusa. Alguém havia desfeito aquele mundo. E a Isabela diz, na Gorda, o passado acabou. Eu perguntaria para vocês, assim, a literatura de vocês, a gente pode chamá-la de a literatura de um mundo desfeito ou de um mundo que se refaz? Enfim, e aí com isso... Vou falar genericamente, assim, não nem no meu caso. Assim. Acho que os mundos estão sempre sendo desfeitos e refeitos, né? Permanentemente. Um dia eu estava lendo sobre o Dostoiévski, que é interessante, que falam que os personagens do Dostoiévski estão como num plano inclinado. Que todos eles estão se desfazendo, estão naquele momento de crise, né? E todos eles estão... Então os mundos estão sempre se arrebentando, se recriando. É ruim quando a gente fica mais parado, né? Eu fiquei parado na posição do não lugar que era para ser. Eu acabei ficando aquilo numa identidade, então eu parei ali, né? Mas é bom que os mundos estão sempre puxando o tapete, né? Aí você acorda tal e a vida se abre de outra... Então eu acho que tem que desfazer sempre as coisas. Eu quero só dizer uma coisa. As pessoas quebradas, fraturadas, rachadas, como nós, estão sempre a reconstruir o mundo. O mundo está desfeito. E nós estamos a reconstruí-lo, precisamos de o fazer porque nós também estamos fraturados, rachados. Então é essa a nossa missão aqui. A nossa missão aqui é reconstruir, mostrar, tomem lá, isto está rachado. Eu agora cozi um bocadinho para vocês verem, vejam, não é? Sim. Um pouco mostrar. Sim. E eu concordo com ele totalmente. Que bom. Bom, leiam Isabela Figueiredo e Juliano Garcia Pessão. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vós. Obrigada a vocês.